Nesse vídeo aqui eu tenho um único objetivo, te mostrar como que é fácil usar o After Effects. A gente vai pegar essa imagem que tá aparecendo aí na tela, que foi gerada no Photoshop, é um arquivo, um projetinho do Photoshop. Eu vou até deixar ele pra você baixar aqui e me seguir durante essa aula, tá? E nós vamos transformar essa imagem parada nessa animação que você tá vendo aqui do lado, em só 4 passos. Sério, é muito simples, muito facinho. E essa aula aqui é pra você ter um gostinho do nosso curso completo de After Effects, o Me Ensina E 2.0, que inclusive tá com um descontão incrível. Se eu fosse você, aproveitava. Lá dentro do curso a gente constrói esses 5 projetos práticos aqui de Stories animado, Lyric Video, Motion 3D, efeitos visuais e animação de personagens. Você pode achar que isso aqui é complexo, que é difícil, mas você vai ver com essa aula aqui de hoje que não é difícil, tá? São 10 módulos diferentes dentro do curso, com esses 5 projetos práticos, e aqui você pode até ver o que a galera tá falando sobre o Me Ensina E, e você tem a opção tanto de comprar o curso avulso, quanto de fazer a nossa assinatura e já receber acesso a todos os outros cursos da Brainstorm Academy, incluindo vários outros cursos de After que já estão disponíveis lá dentro. Mas de verdade, eu tenho certeza que com essa aula aqui você já vai conseguir usar um pouquinho de todo o poder que o After Effects tem pra gente. Vem comigo! Eu tô aqui com o meu After Effects aberto na versão CC 2023, e o primeiro passo pra gente fazer a nossa animação é importar o arquivo aqui para dentro do programa. Para isso, eu vou vir aqui em File, ou Arquivo em português, Import, e vou escolher aqui File, ou Arquivo. Tô acessando aqui a pastinha onde a minha arte está salva, e é essa daqui, ó, Arte Photoshop. Importante, você tem que escolher aqui nas configurações que você quer importar ela como uma composição e manter o tamanho das camadas, tá? Então escolhe Composition Retain Layer Sizes. E aí você vai clicar em Import, e aqui nessa janelinha que vai aparecer, você vai deixar marcado que você quer poder editar os estilos de camada, tá? Então escolhe essa primeira opção. Você não precisa se preocupar com isso agora, a não ser que você seja um usuário do Photoshop, que aí você vai saber do que isso aqui se trata. Mas aí é só dar um OK e prontinho. A gente tem aqui no canto, ó, a nossa arte aberta. Eu vou dar um duplo clique nela e olha só, ela vai abrir aqui nessa janelinha que é a pré-visualização daquilo que a gente tá fazendo no nosso vídeo, tá? Você pode ver que aqui embaixo nós temos várias camadinhas diferentes e aqui na tela a gente tá vendo até essas linhas azuis aqui que são as linhas guias, né? Essas linhas elas não vão aparecer na hora que a gente salvar o nosso vídeo. Se você quiser manter, você pode manter, mas se você quiser tirar, você pode clicar e arrastar elas pra fora da tela, ó, desse jeito. E aí fica melhor da gente visualizar, tá? Bom, primeiro passo já foi, nossa arte tá aqui bonitinha dentro do After. Agora a gente vai começar as nossas animações. E como você pode ver, a gente tem nosso projeto, igualzinho estaria dentro do Photoshop. Até abrir o Photoshop aqui pra te mostrar, ó. No Photoshop a gente tem as camadinhas das coisas da nossa arte, certo? Então, essas mesmas camadinhas que estão aqui nessa linha do tempo do nosso After Effects, tá vendo? Ó, as mesmas camadinhas. Se eu for desligando elas, olha lá, a gente consegue visualizar qual camada que a gente tá trabalhando, né? Enfim, inclusive, ó, eu vou deixar desligado todas essas camadinhas aqui daquele elemento central. Eu não quero trabalhar com ele agora. Eu quero começar fazendo as animações desses elementinhos aqui em volta. E antes da gente sair clicando em botões no After Effects, é importante a gente primeiro pensar como que a gente quer que a nossa animação aconteça. Por exemplo, aqui nessa arte, eu quero que esses elementos aqui, eles entrem em cena, tá? Eles venham assim, tipo, de fora da câmera, igual eu tô fazendo aqui com as minhas mãos, tá? Eu quero que eles entrem em cena desse jeito. E para fazer essa animação, que é o segundo passo aqui do nosso trabalho, a gente usa o que nós chamamos de parâmetros de transformação, onde a gente consegue editar a posição, a escala e a rotação dos nossos objetos. E aí a gente consegue dizer pro After Effects que num determinado momento do nosso vídeo, num determinado momento da nossa animação, eu quero que um objeto esteja numa determinada posição e em outro momento eu quero que ele esteja em outra posição. Por exemplo, eu quero que no início do vídeo o meu celular esteja aqui e no final do vídeo o meu celular esteja aqui. A gente faz isso no After com keyframes e aí basicamente o que o After vai fazer é criar uma animação que vai tirar, nesse caso aqui, o celular daqui e vai passar ele pra cá desse jeito, criando a nossa animação. Vem cá ver como é fácil. Vamos pegar esse nosso retângulo amarelo aqui de baixo, ó, tá vendo? Tá escritinho aqui, retângulo amarelo. Eu poderia clicar nele aqui, que ele ia me mostrar também. Vou dar um pouquinho de zoom, usando a rodinha do mouse aqui, e vou fazer o seguinte. Essa daqui é a nossa linha do tempo, tá? Aqui é o começo do nosso vídeo e aqui é o final do nosso vídeo, aqui pra esse lado de cá. O nosso vídeo aqui tá com 20 segundos de duração. Eu poderia deixar ele mais longo ou mais curto. Eu acho que 20 segundos é bastante tempo, então eu vou diminuir aqui a duração dele de 20 segundos para 10. Como que eu vou fazer isso?
clica no botão direito aqui, no que nós chamamos de composição, que é esse arquivinho que tá aqui no topo. Clica com o botão direito nele e vem aqui nas configurações da composição, Composition Settings, e troca aqui a duração, ó, de 20 segundos para 10 segundos, que eu acho que vai ficar melhor pra gente. E aí você dá um ok e pronto. Agora a nossa linha do tempo tem uma duração de 10 segundos. Você tá vendo aqui em cima, ó, nesse cantinho aqui do lado, tá? Tem 10 segundos. O que eu quero mexer aqui nesse retângulo amarelo? Eu quero mexer na posição dele, certo? Eu quero que no começo ele esteja fora de cena e depois eu quero que ele esteja aqui dentro de cena. Então, pra gente visualizar o parâmetro de posição, a gente pode tanto abrir aqui a nossa camada, entrar aqui na transformação, e aí a gente tem aqui, ó, o Position, tá? Ou, mais fácil do que isso, você pode apertar a tecla P. Apertou o P, apareceu o parâmetro de posição. E aí o que você vai fazer? Eu quero que, por exemplo, em 1 segundo, aqui ó, exatamente em 1 segundo do vídeo, eu quero que esse retângulo amarelo esteja aqui onde ele tá, nessa posição, tá? Então eu vou ativar aqui esse botãozinho, ó, que a gente chama de stopwatch ou de cronômetro. Você clica aqui e você vai ver que foi feita uma marcação aqui na nossa linha do tempo. Essa marcação é o que nós chamamos de keyframe, ou quadro-chave. Eu tô dizendo pro After que nesse momento, ó, em 1 segundo, eu quero que o retângulo amarelo esteja aqui. Só que eu quero que aqui no começo do vídeo, ó, em 0 segundos, eu quero que o retângulo amarelo esteja pra fora. Então eu vou pegar ele, ó, e vou puxar ele pra fora desse jeito. Tá? Puxei ele pra fora. O que vai acontecer aqui agora? Vou tirar o zoom aqui só pra gente visualizar. Você viu que a gente tem duas marcações, né? Uma marcação dizendo que eu quero que aqui no início ele esteja lá fora e outra marcação dizendo que em 1 segundo eu quero que ele esteja aqui dentro. Se eu apertar a barra de espaço do meu teclado, eu vou dar um play na animação. E aí, olha o que eu vou ter? A nossa barrinha entrando em cena. Tá vendo que legal? A barrinha entrou em cena. Era isso que eu queria. E aí agora eu quero que você faça essa mesma coisa com os outros objetos. Faça eles entrar em cena, tá? Pega, por exemplo, aqui, ó, essa barrinha verde, esse retângulo verde aqui, vou clicar nele e vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou habilitar o parâmetro de posição e agora eu quero que em 1 segundo e meio a barrinha verde esteja aqui onde ela tá. Só que eu quero que um pouquinho antes aqui, ó, mais ou menos nessa posição, eu quero que a barrinha verde esteja lá fora, do mesmo jeito que a gente fez com a amarela. E aí, olha que legal, a gente tem essa animação dupla, tá vendo, ó? Entrou a barrinha amarela, entrou a barrinha verde. Vamos fazer a mesma coisa com essa barrinha verde de cima? Vamos pegar ele aqui. E agora eu quero que mais ou menos nessa posição aqui da linha do tempo, eu quero que ele esteja nessa posição correta. Vou apertar aqui a tecla P, vou ativar o parâmetro de posição, eu quero que nesse momento ele esteja aqui, mas eu quero que no início do vídeo essa barrinha verde esteja aqui fora. E aí quando eu der um play, olha lá, a gente tem as animações acontecendo meio que ao mesmo tempo. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse retângulo vermelho. Só que esse retângulo vermelho eu quero que ele saia da parte de cima aqui, tá? Em vez de sair daqui, eu quero que ele saia da parte de cima. Então eu vou apertar a tecla P de posição e eu quero que em 2 segundos o retângulo vermelho esteja aqui, mas aqui em 1 segundo mais ou menos eu quero que ele esteja fora da tela, mais ou menos aqui assim. E aí a gente tem essa animação, ó, o retângulo vermelho entrou de lá de cima, tá vendo? Só que eu não sei você, mas na minha opinião essa animação tá meio seca, tá meio paradona, né? Não tá legal. Existe uma coisa que a gente pode fazer nas marcações desses keyframes aqui, que é suavizar esse movimento. Para fazer isso, eu vou apertar a tecla U para ver os keyframes que eu já criei, as marcações que eu já fiz na linha do tempo. E aí eu vou pegar todas essas marcações, vou selecionar elas e vou apertar a tecla F9, tá? Aí no teclado. Isso vai transformar aqueles losangos nessas pequenas ampulhetas. Tá vendo? Essas ampulhetas indicam que existe uma variação de velocidade, que a animação ela não tá seca, ela acelera e desacelera. Olha como isso aqui vai ficar bem melhor do que antes. Vou dar um play e olha lá, bem mais legal, né? Animação bem mais bonitinha. Show! Isso aqui já é um recurso um pouquinho avançado do After que você já tá aprendendo a usar aqui de primeira. Olha que coisa boa. Só que agora, eu pensei aqui em uma coisa que seria legal, seria a gente pegar esse cursorzinho aqui, né, essa setinha roxa, e fazer ela se movimentar junto com essa barrinha vermelha. Como se ela estivesse trazendo a barrinha vermelha pra dentro do vídeo. Pra fazer essa animação vai ser fácil. Eu vou pegar aqui o meu retângulo vermelho, vou apertar a tecla P pra eu ver onde que eu marquei aqui os pontos, né, desse retângulo vermelho. E aí eu vou repetir essa mesma animação com o meu cursor roxo, tá? Vou pegar aqui no início, eu sei que o retângulo vermelho tá ali em cima, então eu vou pegar aqui o cursor roxo, apertar a tecla P de posição, vou ativar aqui o keyframe e eu quero que nesse momento, ó, o cursor esteja lá em cima junto com a camada vermelha. E depois, aqui na frente, eu quero que o cursor esteja aqui embaixo, como se ele tivesse arrastado a camadinha vermelha aqui pra baixo. Vou selecionar esses keyframes do cursor e apertar o F9, e aí, olha o que a gente tem. Olha lá, ó, o cursor roxo arrastando o nosso
ícone vermelho. Legal, né? Agora, sabe o que dava pra gente fazer? Dava pra gente fazer de conta que esse cursor roxo aqui vai arrastar essa parte de baixo. Tá vendo, ó? Essa partezinha roxa. Como que eu faria isso? Eu vou pegar aqui o meu cursor roxo, vou habilitar a posição dele de novo, e eu vou fazer o seguinte. Eu quero que esse cursor fique um tempinho parado aqui nessa posição, mais ou menos aqui, ó, um pouquinho mais de meio segundo parado nessa posição. E eu vou fazer uma marcação aqui dizendo que, nesse momento, eu quero que ele continue onde ele tá. Só que depois, aqui na frente, ó, mais ou menos aos 4 segundos, eu quero que ele venha aqui embaixo desse jeito. Só que, opa, não sei se você tá percebendo aqui, mas o cursor, ele tá atrás do nosso desenho roxo, né? Isso é porque a camada dele tá por baixo da camada do desenho roxo. Então, eu vou ter que subir ele aqui, ó. Vou pegar o meu cursor e vou jogar ele por cima das bolinhas. E agora, ó, dá pra gente ver esse cursor, certo? Vou continuar descendo ele aqui, porque eu quero que ele venha aqui embaixo. E aí, eu quero que ele fique um tempinho parado ali fora da cena. Mais ou menos esse tempinho aqui, ó. Só um pedacinho do tempo. Vou marcar aqui de novo. E depois, aqui nos 5 segundos, eu quero que ele esteja aqui em cima, como se ele tivesse arrastado esse retângulo roxo, tá? Esse background aqui, que é a camada 10. E aí, o que a gente tem aqui, né? Até agora, o nosso cursor trouxe a barrinha vermelha, foi lá embaixo e subiu arrastando a barrinha roxa. Certo? Olha lá, ó, desceu a barrinha vermelha, foi lá embaixo e arrastou a barrinha roxa. Só que a gente tem que fazer essa barrinha roxa subir junto com o cursor, né? Vamos pegar aqui a posição do background das bolinhas. E eu quero que nesse momento aqui, ó, onde o nosso cursor vai começar a subir, tá vendo? Eu vou dizer aqui que eu quero que esse background esteja lá embaixo, ó, desse jeito. E depois, nesse momento aqui, eu quero que ele esteja pra cima, como ele estava antes, tá vendo? Vou tomar cuidado aqui pra não reposicionar aqui do jeito errado. Ó, nesse momento eu quero que ele tenha subido, tá vendo? Pronto. Agora, pegar esses keyframes e apertar o F9. E aí, olha que massa essa animação que a gente tem. Olha lá. O cursor trouxe o vermelho, desceu, puxou o roxinho. Show, né? Só que eu tô achando que essa animação tá muito lenta, tá? Ele fica muito tempo parado ali depois de puxar o vermelho. E depois, ele leva muito tempo até descer e puxar o roxo. Como que a gente pode acelerar uma animação? A gente vai acelerar as animações diminuindo a distância entre esses keyframes. Então, por exemplo, eu quero que esse movimento aqui seja mais rápido e que essa pausa seja menor. Então, eu vou pegar primeiro esse keyframe aqui, ó, que é o keyframe que vai fazer ele começar a animação de descida, e eu vou puxar ele mais pra cá. Agora, ó, ele fica menos tempo parado, tá vendo? Ó, desceu o vermelho, menos tempo parado, ele já começou a descer lá embaixo. Só que essa animação de descer também tá lenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse keyframe daqui, ó, e vou trazer ele mais pra cá, que eu quero que ele desça mais rápido. Mais ou menos assim, ó. Olha lá, ó. Desceu mais rápido, tá vendo? Só que aqui agora, ó, ele vai ficar muito tempo parado, porque ele demora pra começar essa animação aqui da frente. E essa animação aqui da frente é representada por esses 4 keyframes. Então, eu vou puxar esses 4 keyframes aqui, ó, e vou trazer ele bem pertinho desse outro cara, pra ele ficar menos tempo parado. E aí, olha como a nossa animação fica mais ágil, tá vendo? A gente diminuiu a distância dos keyframes. Olha lá, ó, desceu o vermelho e já subiu o roxo. Dá até pra acelerar um pouquinho mais, ó. Vou diminuir a distância entre esses keyframes. E aí, ó, ele trouxe o roxo. Tá vendo? Olha lá, ó. Arrastou o vermelho, subiu o roxo. E assim, de verdade, com isso que você já tem aqui, você já consegue animar qualquer coisa dentro do After. Porque você já tá dominando os parâmetros de posição e essa questão da velocidade das animações. Mas existem outros parâmetros que a gente também pode trabalhar. Como, por exemplo, o parâmetro de escala. E a gente vai trabalhar com o parâmetro de escala pra animar o restante da nossa imagem, que são esses itens aqui que eu tinha desligado no começo. Lembra essa janelinha do Animação After Effects? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou primeiro animar aqui esse retângulo que é a nossa janelinha, né? E eu vou animar ele com um parâmetro de escala. Eu quero que mais ou menos aqui aos 2 segundos, quando as coisas já estão acontecendo, eu quero que esse retângulo aqui ele surja, né? Igual quando dá um erro no computador, ele surge. Para fazer esse surgimento, a gente vai animar a escala. Aperta a letra S para você ver o parâmetro de escala e a gente pode começar dizendo que, sei lá, aos 3 segundos eu quero que ele esteja desse tamanho, só que aos 2 segundos eu quero que ele esteja com um tamanho tão pequenininho que nem dê pra gente ver. A gente mede o tamanho das coisas aqui com esse percentual de escala, né, que é de 100%, que é a escala normal, e a gente pode diminuir esse valor para diminuir o tamanho ou aumentar esse valor para aumentar o tamanho. Eu vou colocar aqui uma escala tão pequenininha, mas tão pequenininha que não dá pra gente ver, que é a escala de 0%. Ou seja, ele sumiu da tela. Só que aí, olha como ele vai surgir. Ele vai aumentar aqui, tá vendo? Olha lá, ele vem aumentando ao longo do tempo. Só que essa animação ela tá muito longa, tá muito demorada. Para fazer uma animação de escala legal, como se ele estivesse fazendo uma explosãozinha mesmo, a gente vai diminuir a distância desses keyframes,
tá? Diminui bem. A animação vai ficar mais ou menos assim. Aperta aí o F9 nesses keyframes pra ficar essa desaceleração. Pode diminuir um pouquinho mais essa distância, ó. Se você quiser dar um zoom aqui na timeline, você pode dar clicando nesse botãozinho aqui pra visualizar melhor. E ó, a gente tem uma distância de 8 quadros entre um keyframe e outro, tá vendo, ó? 8 quadros aqui. E aqui eu vou voltar 3 quadros pra trás desse último keyframe e vou te dar uma dica bem legal aqui pra fazer uma animação ainda mais massa desse pop-up, que é, voltou esse tantinho, coloca o valor de 110% aqui na escala, ó. Só clicar e digitar 110. E olha que massa que essa animação vai ficar. Olha lá, ó. Ele surge como se estivesse fazendo um... Tá vendo? Se você quiser, você pode acelerar ainda mais essa animação. Eu acho que dá pra acelerar só mais um pouquinho. Olha aí, tá vendo que legal? Tá aí, ó, surgiu com esse pop-upzinho. Só que mais uma vez, ó, você tá vendo que o cursor, ele tá passando por trás desse retângulo, né? Vamos jogar o cursor por cima de tudo aqui, ó, por cima de todo mundo, só pra ele poder navegar tranquilamente pela tela. Show! Aqui agora, então, fizemos a animação de escala, mas existe ainda um outro parâmetro bem legal que a gente pode usar, que é o parâmetro de opacidade, que eu vou usar aqui pra animar a entrada dessas bolinhas, tá vendo? Aqui no cantinho dele. Parâmetro de opacidade a gente acessa com a letra T e ele vai definir a transparência das coisas, tá vendo? Ó, vou dar um zoom aqui e a gente consegue, ó, diminuir a opacidade para deixar essa bolinha mais transparente ou menos transparente. Eu vou animar aqui então esse parâmetro de opacidade. Eu quero que nesse momento aqui, quando acabou de surgir esse nosso pop-up, eu quero que a opacidade dele esteja em 0%, ou seja, totalmente transparente. E depois aqui na frente eu quero que esteja em 100%, ou seja, sem transparência nenhuma. E aí nossa animação fica assim, ó. Surgiu o pop-up e carregou as bolinhas ali em cima. Legal, né? E enquanto isso tudo tá acontecendo aqui, dá pra gente fazer uma animação com o texto aqui do nosso vídeo. E eu vou te ensinar uma animação de texto de forma bem fácil aqui, que é, primeiro, transformando essa camada de texto aqui em texto, porque por enquanto ela é só uma camada como se fosse uma imagem. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em Create, converter para texto editável. E depois que essa conversão foi feita, eu vou abrir aqui e vou clicar em Animate para animar a escala do texto. Aqui em escala, eu vou colocar o valor de 0%, que eu quero que o meu texto comece pequenininho, sem aparecer. E depois abrindo aqui o Range Selector, eu vou animar esse parâmetro Start, desse jeito aqui assim, ó. Tá vendo? E aí eu quero que, mais ou menos nesse momento, o texto não esteja aparecendo. E depois um pouquinho mais à frente, eu quero que o texto esteja inteiro aparecendo. Vou selecionar esses keyframes e suavizá-los. E aí, ó, a gente tem essa animação do texto. Tá vendo? Muito massa, né? Só que ainda tem esses asteriscos aqui em volta. Eu vou fazer eles ficarem rotacionando aqui como se fosse um brilhinho, tá? E a rotação é mais um parâmetro que a gente tem de transformação. Para acessar a rotação, a gente aperta a tecla R e ó, a gente pode alterar o valor para fazer isso aqui ficar rodando. Só que eu quero que essa rotação aqui, ela fique para sempre acontecendo, tá? Então eu quero que aqui no início, em 2 segundos, a rotação esteja em 0, mas depois, lá no final do vídeo, eu quero que a rotação esteja bem maior. E desse jeito, ó, o nosso asterisco fica rodando. Tá vendo? E eu vou fazer a mesma coisa com o asterisco de baixo. Ó, ativei aqui a animação dele e depois aqui no final eu vou colocar agora um valor negativo para ele rotacionar para o outro lado. E aí, ó, a gente tem eles rotacionando ali, tá vendo? Só que você vê que antes de tudo começar a aparecer, os asteriscos já estão ali, né? Esquisito. Eu vou fazer então uma animaçãozinha de escala para eles entrarem nesse momento aqui, ó, depois que tudo já foi construído. Vamos animar a escala deles daquele jeitinho que eu já te mostrei. Ativo aqui a escala, começo com eles em 0%, avanço alguns quadros, coloco 110%, e depois avanço mais um pouquinho e coloco o 100%. Seleciono eles e dou um F9. E para dar um grauzinho aqui, eu vou transformar aqui, ó, vou pegar essa animação desse asterisco e vou jogar ela um pouquinho para frente. Só para elas não acontecerem de forma simultânea. E aí a nossa animação fica desse jeito. Olha aí que legal. Animação After Effects, tá vendo? Por fim, de animação, falta a gente colocar aqui, ó, o nosso botãozinho Start. E o botãozinho Start, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma animação dele surgir. Só que são 3 camadas diferentes, né? Eu tenho aqui o texto Start, tenho esse íconezinho, que é o sorrisinho, e tenho aqui o meu shape. Só que eu quero que os 3 surjam ao mesmo tempo com a animação de escala que eu te ensinei. Como que eu faço isso? Em vez de ficar copiando a mesma animação de um pro outro, a gente vai conectar esses caras aqui, ó. Pega essa camadinha do sorrisinho, clica nessa cobrinha e arrasta ela pro shape que tá escrito Shape Start. Tá? Depois você vai fazer a mesma coisa com essa camada Start aqui, ó. Agora, tudo que a gente fizer de posição ou de escala ou de rotação aqui, com esse nosso shape roxo, ó, vai influenciar o texto
e também o íconezinho do sorriso. Massa, né? E aí agora eu consigo fazer essa animação do botãozinho surgindo. Vamos colocar aqui a escala dele em 0, avanço um pouquinho, coloco a escala em 110, avanço mais um pouquinho, coloco a escala em 100, seleciono tudo, F9 e vamos lá. Temos aqui, ó, o nosso botãozinho surgindo, tá vendo? Show, né? E aí só pra fechar, a gente não fez a animação desses retângulozinhos roxos aqui fora, né? Você pode fazer a animação deles desse jeito, ó. Você vai ter que abrir a composição deles aqui dando um duplo clique. E é como se fosse uma timeline nova, só que só para os retângulos roxos. E agora você pode fazer eles ficarem navegando ao longo da tela. Eu vou fazer aqui e não vou te mostrar como que eu fiz, tá? Porque você já sabe como fazer. Você vai bater o olho e vai saber, pô, o Matheus fez desse jeito, tá bom? Se liga só. Olha aí a animação que eu fiz. Eu fiz simplesmente essas barrinhas roxas entrando em cena, como você pode ver. Elas vão entrando em cena devagarzinho. Você sabe como que eu fiz isso, porque a gente já fez essa animação aqui desde o começo do projeto, né? Mas aí, quando eu voltar aqui pra minha timeline do Photoshop, olha lá, a gente tem os nossos iconezinhos entrando, tá vendo? Olha que coisa linda. Aí agora, sabe o que dá pra gente fazer? Pra fechar a animação, a gente pode fazer o nosso cursorzinho clicar aqui no botão Start. Pra fazer isso, você sabe como que faz, né? Vou pegar aqui o meu cursor, quero que nesse momento comece a animação dele e depois aqui eu quero que ele venha até o botão Start. E quando ele chega no botão Start, eu vou dar a intenção do clique. Eu quero que seja como se ele tivesse clicado. Pra fazer isso, eu vou fazer uma animação de escala no botão Start. Vou criar um keyframe aqui. Um pouquinho mais pra frente, eu vou diminuir o tamanho do botão e depois, um pouquinho mais pra frente, eu vou colocar o valor de 110 de novo e um pouquinho mais pra frente eu vou colocar o valor de 100. E aí, ó, é como se ele tivesse clicado no botão, tá vendo? Bom, e com isso a gente está com a nossa animação praticamente pronta, né? O que dá pra gente fazer aqui ainda é o terceiro passo da animação, que é finalizar, colocar uns efeitinhos aqui só pra deixar tudo mais legal. E uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é colocar um vídeo de textura por cima de tudo. Pra fazer isso, eu vou adicionar aqui uma nova camada de ajuste, botão direito, New Adjustment Layer. Depois que você adicionou sua camada de ajuste, você vai vir aqui em efeitos, ruído e grão, tá? Noise and Grain, e escolhe a opção Noise, né? O ruído. E você vai desmarcar aqui em cima essa opção Color Noise, tá? Desmarca ele e coloca esse Amount of Noise, ou quantidade de ruído, coloca em 5%. E isso vai trazer um chuviscadinho bem interessante por cima do nosso vídeo. Não sei se tá dando pra você perceber aqui por causa da gravação de tela, mas se a gente aumentar um pouquinho esse valor, ó, fica um pouquinho mais perceptível, tá vendo? Esse ruído, ele dá um pouquinho de movimento pro nosso vídeo, tá? Então é legal você ter ele, mesmo que seja bem suavezinho por cima de tudo, tá? Mas depois que você estiver satisfeito com o que você construiu aí dentro do seu After Effects, chegou a hora da gente exportar a animação, ou seja, tirar ela de dentro do After e transformar ela num arquivo de vídeo que a gente pode usar aí nos nossos projetos ou enviar para nossa rede social e por aí vai. Para fazer isso é muito fácil, vem em File, Export, Add to Render Queue. Depois disso, aqui em módulo de saída, né, Output Module, você vai clicar onde está escrito High Quality e na janelinha que se abriu você vai fazer a seguinte configuração. Troca o formato para H264 e aí é só dar um OK. Depois aqui, nessa opçãozinha, você vai clicar para escolher onde salvar o seu vídeo. Eu vou salvar aqui nessa pastinha mesmo e vou clicar em Render. Daí é só esperar uns minutinhos enquanto o After Effects vai fazer a renderização da sua animação. Com essa animação que a gente fez não é para demorar tanto, tá? Mas vai depender aí da potência do seu computador. Mas depois que esse processo aqui terminar, essa é a animação que você vai ter aí prontinha na sua mão. Bom demais, né? Só que saiba de uma coisa, isso aqui é só o comecinho do After. Eu não falei pra você no começo dessa aula que ia ser fácil? Foi fácil, né? Agora você já tá pronto pra encarar o After de uma vez por todas. Cai pra dentro do nosso curso Me Ensina E 2.0, que lá você vai aprender muito de After Effects, eu garanto pra você. São mais de 75 aulas com esses 5 projetos práticos que eu te falei no começo desse vídeo. E eu torço muito pra que você se torne um motion designer incrível, trabalhando com After Effects aí pra transformar suas artes do Photoshop em coisas cada vez mais incríveis de serem assistidas, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre o curso de After Effects, você pode comentar aqui embaixo que a gente vai trocando ideia, beleza? Aí na tela tá aparecendo mais um vídeo de After Effects para você continuar assistindo aqui com a gente e aprender mais sobre esse programa que eu particularmente sou apaixonado. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!